Oi, dois ou mais, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês e que hoje, mais uma vez, vocês possam desfrutar de um momento precioso de comunhão e muitas conversas boas em torno do Evangelho de Jesus. Bom, nos últimos episódios, o Vitor tem conversado um pouquinho com a gente sobre toda essa questão de desapego, né? E hoje, mantendo um pouquinho da essência dessa conversa, eu quero compartilhar com vocês também algo que tem me gerado muita reflexão nos últimos dias, que é sobre os ciclos da vida e como todo mundo, todo o cosmos, né, segue esse princípio cíclico. Se a gente parar para perceber, para observar, a Terra ela está constantemente girando em ciclos. A Lua tem seus ciclos, tem suas fases. Os animais, né, vivem ciclos. A cobra troca de pele, a borboleta passa ali pela fase de lagarta, pelo ciclo do casulo e só então depois ela está pronta para bater suas asas. Enfim, toda a natureza, toda a criação, ela segue esse princípio de ciclos. E talvez uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu penso nisso, e que a gente pode perceber muito nitidamente, são as árvores, como elas vivem esses ciclos, essas estações e se adaptam a elas. Conta uma história que um pai que tinha 4 filhos e morava no deserto com toda a sua família, ele decide um dia ensinar uma lição preciosa de vida para esses filhos. Então os envia para uma terra que tinha muitas árvores. Só que ele envia um filho de cada vez em uma época diferente do ano. Então um filho vai para lá no inverno, o outro na primavera, o outro no verão e o outro no outono. E quando esse último filho retorna e todos se reúnem, o pai pede então para que cada um conte o que viu naquele lugar, que descreva a situação daquelas árvores e defina, né, o que ele viu, a vista que ele teve de lá. E aí começa uma confusão muito grande, porque cada filho fala uma coisa. Um começa descrevendo sua experiência, dizendo: aquele lugar era muito feio, era cheio de árvores secas, sem vida, com os galhos secos, curvada. Eu não gostei, foi uma experiência muito ruim. E o outro já fica escandalizado, né? Pensando, nossa, mas eu estive lá, não é assim como ele falou. Eu vi árvores verdes, cheias de vida, cheias de broto, né? Trazendo esperança para um futuro, que elas estão prestes a se renovar, a brotar de novo. E o outro irmão fala que não foi isso que ele viu, porque ele viu árvores cheias de flores, coloridas, com aromas perfumados, e ele teve uma experiência incrível naquele lugar. E por fim, o último diz que o que ele viu não eram flores, e ele contraria tudo que os outros disseram, dizendo que o que tinha lá, na verdade, eram árvores cheias de frutos, e os seus galhos estavam pesados de tantos frutos que elas carregavam. Então eles começam a discutir ali e não chegar em um consenso, porque cada um teve uma experiência naquele lugar. E aí o pai intervém, dizendo que, na verdade, todos estavam certos, mas o que aconteceu é que eles estiveram no mesmo lugar, só que em estações diferentes. Aquela árvore era a mesma, aquelas árvores eram as mesmas, mas elas estavam vivendo as suas devidas estações e proporcionando diferentes experiências para cada um que esteve lá. E isso acontece também na nossa vida humana. Sabe, um tempo atrás eu tive essa curiosidade de pesquisar por que no outono as árvores perdem todas as suas folhas, né? E o que eu descobri foi que isso nada mais é do que uma estratégia de proteção da natureza. Ou seja, é o outono, a árvore sente que o inverno está vindo, que um grande frio está vindo, então ela desprende toda a sua energia do desnecessário, do que é mais superficial, ela solta todas as suas folhas para focar a sua energia no que mais importa, que é a sua proteção, as suas raízes, o seu tronco, aquilo que ela deve proteger quando o inverno chegar. E a verdade é que toda a natureza funciona assim, né? As árvores deixam que suas folhas vão, os camaleões trocam de cor, as serpentes trocam de pele, eles se adaptam. E o mais curioso é que o ser que mais tem dificuldade de se adaptar e de viver as suas estações no devido tempo, da forma devida, somos nós, os seres humanos. Porque a gente aprendeu a temer aquilo que a gente desconhece. A gente rejeita a mudança, aquilo que é diferente, que é desconhecido para nós, porque nos causa desconforto, nos causa medo de embarcar em algo que a gente não conhece.
Mas aí eu pergunto para você, e se a gente, assim como as árvores, assim como toda a criação, também aprendesse a entender as nossas estações, a viver os nossos ciclos, a saber encerrar as coisas quando elas devem ser encerradas para que outras se iniciem? Se a gente aprendesse a desfocar a nossa energia daquilo que não importa tanto no momento, para focar, para investir a nossa energia naquilo que realmente importa, naquilo que a gente realmente deve proteger quando vem os vendavais da vida e deixar que o resto se vá, porque a gente sabe que virão outras folhas depois, que aquilo a gente pode abrir mão porque não é tão essencial assim. Sabe, eu lembro de Paulo quando ele escreve assim aos Coríntios: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E isso é muito interessante porque a gente tende a pensar, a gente é acostumado a pensar que quanto maior a gente se torna, quanto mais velho, quanto mais maduro, quanto melhor, mais coisas a gente faz, mais coisas a gente se torna, a gente é. Mas Paulo está dizendo aqui que para se tornar homem, ele teve que deixar para trás algumas coisas. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre como amadurecer não é o quanto mais você faz, você constrói, você se torna, mas do quanto você está disposto a abrir mão, o quanto você está disposto a deixar para trás, porque já não importa tanto assim. Para ser menos do que você não precisa e focar em ser essencialmente aquilo que você foi feito para ser e para fazer nesse tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar, de construir. Então que a gente possa aprender a discernir os tempos. Porque a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne os tempos. Por quê? Para que a gente não corra o risco de julgar, de definir, de reduzir as pessoas as estações que elas estão vivendo, e também para que a gente possa olhar para nós mesmos e nos adaptar, nos adequar ao tempo que temos que viver agora, sabendo que existirão momentos em que nós estaremos com os nossos galhos cheios de flores, de frutos, e pessoas estarão sendo servidas da nossa vida. Mas também existirão outros momentos que nós estaremos mais introspectivos, mais olhando para dentro, cuidando da nossa raiz, nutrindo aquilo que é necessário para que a gente possa daqui a pouco voltar a florescer. E essa é a beleza do Evangelho. É a certeza, a convicção de que existe dentro de nós uma provisão para, independente de qual seja a estação, a gente sempre voltar a florescer de novo, a frutificar de novo e a servir as pessoas com a nossa vida, com o sabor da nossa vida, com os frutos do Espírito que habita em nós. Então, para que vocês possam refletir juntos nesse momento e compartilhar uns com os outros as suas percepções, eu quero deixar 2 perguntas. Primeiro, será que você sabe discernir as estações, os tempos que você tem vivido? Será que você sabe iniciar e encerrar os seus ciclos? E segundo, será que você tem dificuldade em se desprender dessas folhas, dessas coisas que a gente tem que deixar para trás nesse processo de amadurecimento, para que a gente possa construir novas coisas e frutificar outros frutos? Que vocês possam ter uma boa conversa, um momento de reflexão e que leve a um novo ciclo de aprendizado e de crescimento no Evangelho de Jesus. Até a próxima!